A paz do Senhor. Hoje a palavra está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 7. E o tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava e estava em dúvida, porque dizia alguns que João ressuscitara dos mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes a João: mandei eu degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Amém? Esse primeiro ponto aqui, essa primeira parte de hoje, o Senhor quer nos ensinar algo que nós temos que estar atento. Vamos falar assim, todo dia nós somos, vamos dizer assim, bombardeados, nós presenciamos situações que querem nos atrapalhar. Você vê aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, o tetrarca Herodes ouvia tudo o que passava e estava em dúvida, porque dizia alguns que João ressuscitara dos mortos. Esse primeiro ponto aqui. Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela é única, e ela também é só revelada para aqueles que são escolhidos do Senhor, aqueles que Jesus Cristo quer mostrar para ele quem é ele. É por isso que muitas das vezes tem pessoas que falam para você assim: eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Aí você fala assim: poxa, mas tem que ler com mais temor, antes de você ler, você ora, você faz, não, isso aí é um livro comum, né, que não sei o quê, e muitos desprezam a palavra, muitos vão na igreja, não estão preocupados com nada, ouvem a palavra, não estão nem aí. Então, quer dizer, e logicamente, que aí vai acontecer igual que está acontecendo com Herodes aqui, ele ouvia tudo que passava e estava em dúvida. Porque o mundo aí fora não conhece a Jesus Cristo. Ele ouviu falar e tira as conclusões que eles estão tirando. E hoje o Senhor está nos ensinando com essa palavra que nós não, nós somos diferenciados, nós somos escolhidos do Senhor. Se você está escutando essa palavra, você tem que crer nisso, que você é escolhido do Senhor, você é uma escolhida do Senhor. E o Senhor te escolheu para fazer a diferença e mostrar quem é Ele, para que você possa viver uma vida plena aqui nessa terra e ser merecedor da coroa da vida. Porque uma coisa é certa, as pessoas não estão preocupadas com a vida após a morte. Ou seja, elas estão achando, preocupadas em viver somente o dia de hoje. Não, só temos essa vida. Muitos acreditam que vai ter outra vida e vai para o céu, que vai viver com Deus. Não, mas não é assim que funciona. Existem regras, existem preceitos, existem mandamentos que nós temos que aprender em terra para ser merecedor para entrar no reino dele. Porque se nós não fizermos isso, nós não vamos entrar no reino dele. É esse que é o problema, nós não vamos viver no céu. A realidade é essa. E ali, o mundo não. O mundo, por não conhecer, eles acham que não, porque Deus é bom, que Deus não vai deixar ninguém no castigo, ninguém é merecedor, Jesus é bom. Mas é por isso que ele está dando a chance para mim e para você e para todos aprenderem a palavra, aprender quem é Deus, separar a vida espiritual da vida carnal, ter um compromisso com o Senhor Jesus Cristo, querer conhecer a Ele. É assim que temos que ser. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui. É a mesma coisa de você hoje querer ser, vamos dar um exemplo assim, você querer ser médico, ser advogado, ser administrador de empresa, ser nutricionista, seja o que for, qual área que você for escolher para sua vida profissional, você tem que fazer um curso, você tem que fazer uma faculdade, você tem que estudar para você pegar o diploma, aí você estará apto para exercer aquela função. Não é isso? Você tem que aprender. A mesma coisa é o reino de Deus. O inferno você não precisa aprender como viver, porque você já está aqui na terra, você está fazendo a vontade do diabo, você tá vivendo no inferno. Você já sabe como fazer. A diferença é que você vai viver literalmente no inferno, que é ali onde diz a palavra, que ali é um fogo que não se apaga. Ali vai ter gemer de dentes, ranger de dentes e gemidos, porque a pessoa vai sofrer. Ali é o verdadeiro inferno. Aqui você está fazendo a vontade do diabo. Ele tá te cegando
achando que você está vivendo uma vida plena, mas você está afastada de Deus. É isso que ele quer, esse que é o intuito dele. Porque ele não pode tirar a sua vida, ele não pode fazer nada se não for permissão de Deus. Então ele tem um limite para te atormentar. Então você está aqui sendo provado como eu estou sendo provado. Aqui sim, para depois sim, nós vivermos a verdadeira vida, ou seja no inferno, ou seja no céu. E o Jesus está te dando a oportunidade para que você venha viver no céu com Ele. É por isso que aqui as pessoas desse mundo não conhecem a Deus. É por isso que aqui, ó, como diz aqui, ó, o tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava e estava em dúvida, porque diziam uns que João ressuscitara dos mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. Você vê, o mundo fala de Jesus de qualquer maneira, como eles acham que é, fala de Deus como que acha que é, fala do céu como acha que é, fala do inferno como acha que é, fala do diabo como acha que é. O mundo está falando, mas quem conhece a verdadeira estrutura do inferno e do céu não fala dessa maneira, porque foi ele que construiu. E Deus fala para você: se converta, entregue a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, porque somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente através dele você vai entrar no reino de Deus. Porque o próprio Deus que construiu o céu, ele está falando como que tem que ser, e por que você vai duvidar? Mas por que você duvida? Por que você ainda não entrega? Porque você ainda está ouvindo o que o mundo está falando. E hoje o Senhor está te alertando. Está te alertando a mim, está te alertando a você. Que nós devemos ouvir o que Deus fala. Porque é Ele que criou. Não foi o diabo que criou o inferno, não foi o diabo que criou o céu, não foi o diabo que criou a terra, não foi o diabo que criou esse imenso universo, foi o próprio Deus. Ele é dono de tudo e está debaixo de tudo, da autoridade dele e da vontade dele. E ele está dizendo como que é e como tem que ser feito. Agora basta você querer tomar atitude de crer e fazer, ou não crer e ficar parado e viver somente nesse mundo, porque a certeza é que nós temos uma vida após a morte. Não é essa vida de reencarnação, não é essa vida de voltar ao espírito, de fazer, não, para com isso, não tem, não fantasia. Deixa quem quer se fantasiar, deixa acreditar no que quer acreditar, mas a palavra é uma só. Nós vamos viver, temos a escolha hoje de viver no céu ou viver no inferno, e o caminho é só um, é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem crê nele será salvo, quem não crê será condenado. Ponto final. É ele que criou tudo, é ele que fala como vai funcionar e como vai ser. Não existe meio termo, não existe mais nada a não ser uma vida só aqui nessa terra e uma vida na eternidade. Não tem volta, não tem como evoluir, porque é só você pensar, é só você parar e pensar. Como pode um espírito voltar para evoluir, sendo que como que você vai evoluir se você não sabe o que você fez no passado? Como que você vai corrigir seus erros? Como que você vai crescer? Como que você vai amadurecer se você não sabe o que você fez no passado? Então não tem muita lógica, mas está aí, né? Como tem várias religiões, vários caminhos, o próprio Senhor Jesus Cristo falou, existem vários caminhos, mas só um que leva para a salvação, que é Jesus Cristo, só esse. E é isso que o Senhor está mostrando, é isso que o Senhor está nos ensinando hoje com essa palavra. Se você tiver dúvida, está tirando sua dúvida agora, porque a dúvida é para quem não conhece a palavra, quem não conhece a verdade, e não vai conhecer a verdade porque Jesus não revela para qualquer um. Tanto é que aqui você vê que Herodes, ele mesmo ouvia falar, mas um é reencarnação de Elias, era um profeta, é João Batista, e você vê que Herodes ele estava tão certo do que ele tinha feito, mas a dúvida entrou, por quê? Porque ele mesmo afirmou aqui, ó, e disse Herodes, a João mandei eu degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Você vê que nos olhos naturais, a sabedoria humana, Herodes sabia o que fez. E peraí, eu mandei degolar, eu matei João Batista. Não, eu matei, não pode ser. Não pode ser esse ser João Batista.
Uma porque você vê, até uma pessoa que não tem temor a nenhum a Deus, ele percebeu que não era. Por quê? Ele percebeu que Jesus Cristo não era a reencarnação de ninguém. Porque a única coisa que ele já teve aquela diferença, deu aquele, poxa, pera um pouquinho, João Batista, eu degolei, eu mandei matar. Esse é Jesus, mas são praticamente da mesma idade. Como pode? Né? Se tivesse um bebezinho nascido, aí poderia se haver um questionamento, mas não houve questionamento. O próprio Herodes, que não conhecia Deus, que já estava nas garras do diabo, ele sabia diferenciar. E assim o Senhor está falando para você, é só você parar e pensar. Não existe dois caminhos, existe só um caminho da salvação, que é Jesus Cristo. O mundo está querendo te colocar confusão, o mundo está te colocando medo, dúvida, ansiedade, preocupação nas coisas que você está vivendo hoje. E Jesus Cristo está dizendo para você que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Basta você crer e agir a fé. Você não precisa estar angustiado, você não precisa ficar triste, você não precisa estar na miséria, você não precisa estar doente. É só você crer no que Jesus Cristo está escrevendo para você e está dizendo para ti. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Por quê? Por que ele afirma dessa maneira? Por que há essa diferença? Por que tem essa certeza de que tudo que a palavra vai se cumprir, que está escrito, vai se cumprir na tua vida para aquele que aceitou Jesus Cristo? Porque está escrito aqui, ó, vamos lá, em Romanos capítulo 8, versículo 14. Está escrito assim, ó. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ponto. É esse que é a diferença. O primeiro ponto, vamos começar pelo versículo 16, para subirmos para o 15, vamos começar ao contrário. Aqui, ó, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você está vendo? A primeira coisa, o Espírito Santo do Senhor, ele testifica com o nosso Espírito, e ali ele não deixa dúvida no nosso coração, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não existe confusão, porque o Espírito Santo vem e testifica no nosso coração. Ele nos coloca na nossa mente, no nosso consciente, no nosso subconsciente e faz nós pensarmos, olharmos, analisarmos e tirarmos a nossa conclusão, que nós somos filhos de Deus através de Jesus Cristo. E aqui, aonde que ele põe aqui, ó, porque não recebestes espírito de escravidão, ou seja, eu e você, quando aceitamos Jesus Cristo na nossa vida, nós saímos da escravidão que o mundo coloca, que o diabo coloca nas pessoas. Você e eu éramos do mundo e tínhamos a certeza que nós vivíamos nesse mundo com alegria, com paz, com sofrimento, e era tudo normal. Mas quando Jesus Cristo, ele disse assim, conhecereis a verdade vos libertará. Quando você entrega a sua vida para Jesus, ele te liberta, ele mostra para você que você é escravo do diabo. E aí onde ele coloca o espírito dele, que ele põe aqui, que você que por não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, ou seja, nós somos libertos, aí nós recebemos o Espírito Santo do Senhor, aí nós não temos medo de nada. Porque nós temos a certeza e a convicção que o Senhor está conosco e o diabo não toca mais na nossa vida no nome do Senhor Jesus Cristo. É assim. Por quê? Porque nós somos hoje chamados filhos de Deus, porque nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador. Enquanto você não aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, você é chamado criatura de Deus. Enquanto você não viver nesse mundo sem Jesus Cristo, você é escravo do diabo. Por quê? Porque quem é de Jesus Cristo, primeiro ponto, ele te dá o espírito de liberdade. Ele te recebe aqui, ó, porque não recebesse o espírito de escravidão, para outra vez estar com medo. Ele tira você dessa escravidão, ele te coloca ousadia, coragem, certeza, confiança. E te fala mais aqui, ó.
mas recebesse o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos Abba Pai. Ou seja, quando você recebe Jesus Cristo como seu Salvador, aceita Ele, você recebe o Espírito Santo e você recebe o espírito de adoção. Você volta, você é filho de Deus. Outro ponto interessante aqui para nós aprendermos, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito, como nós vimos agora, que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos também herdeiros também. Ou seja, nós somos herdeiros da promessa do Senhor. Então o Senhor está nos mostrando que nós somos herdeiros da promessa dele, nós somos filhos de Deus e nós somos o mais interessante, que é o necessário para a nossa vida hoje aqui nessa terra. Está escrito aqui, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Ou seja, você é guiado pelo Espírito de Deus. Então, quando você é guiado pelo Espírito de Deus, você faz a vontade de Deus. Aí você entende. Aí nada te dá dúvida, nada te dá medo, nada te dá incerteza, nada te dá insegurança. Tudo que vem contra a sua vida, ela vem para cair, porque a vitória é certa no nome santo do Senhor Jesus Cristo. É assim que nós vivemos, é assim que o Senhor está falando para ti. Usa a tua fé, usa a tua confiança, porque você não pertence mais a esse mundo. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, aceita hoje, confessa a Ele que Ele é teu Salvador e único, desce nas águas do batismo para se arrepender dos seus pecados, para ter uma vida nova com o Senhor. Aí você vai ser chamado filho de Deus. Aí você é guiado pelo Espírito de Deus. Aí nada, ninguém, seja nessa terra, seja no céu, seja no inferno, venha tocar na sua vida se não for vontade e permissão do Senhor. É assim. E hoje o Senhor está falando para mim e para ti. Porque essas confusões que vêm na sua mente é porque você precisa entregar sua vida para o Senhor. Quem tem o Espírito de Deus não tem confusão, porque ele é guiado por Deus. Ele não te dá espírito de escravidão, ele não te dá espírito de temor, ele não te dá espírito de dúvida, mas te dá certeza, confiança que tudo que você fizer em nome do Senhor Jesus Cristo vai acontecer o milagre. Creia nessa palavra. Abra seu coração, deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.